É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estava com muita saudade de vir aqui no presencial, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, nem adianta que, né, esse calor humano, né, esse gostoso aqui que a gente tem no presencial, né? Não é a mesma coisa. Vamos lá. Por que eu escolhi falar a justiça das aflições? Primeiro, porque está todo mundo aflito, né? Não tem... Qualquer lugar que eu vivo, que eu olho, que eu falo, qualquer pessoa que você pergunta, e aí, tudo bem? A pessoa... Ou diz que não, que era uma coisa que a gente não dizia, né? Antigamente, a pessoa falava, tudo bem, você falava tudo. Podia estar tudo mal. Podia estar tudo uma droga. Você podia estar cheio de problema, você respondia assim tudo. Para ali para explicar o problema pessoal. Agora, pode não estar tudo mal. Pode estar tudo bem, você pode estar empregado, pode estar com família, mas você não diz que está tudo bem, você diz, estou indo, né? Por quê? O que mudou? O que é esse sentimento? Quando a gente começa a pensar, né, na aflição, eu primeiro fiquei assim, gente, o mundo está muito difícil, esse mundo globalizado, não é uma questão de Brasil, é uma questão mundial. O mundo inteiro, né, está cheio de conflito, está dividido, é cheio de coisa que a gente vê. A gente fica assim, ué, mas o mundo não era para estar melhorando. Aí tem tantos casos de morte, de violência, né? A guerra, que a gente achou que não ia ter mais uma guerra nessa proporção que a gente está tendo. A gente achava que ia ser algumas coisas, né, com risco até da gente ficar assim, gente, será que vai ter uma nova guerra mundial? A gente ficar, né, com esse medo que ainda assola nossas almas. Se bem que Chico disse que se até 2019 não tivesse, mas nada é certo, né? Quando se trata do ser humano que tem o livre-arbítrio, né? Mas a gente já esperava que algumas coisas tivessem melhorado. E a gente percebe que nem tudo está correndo como a gente gostaria que corresse. E as pessoas estão aflitas. Eu comecei a pensar numa frase, assim, tem ela falada de várias formas, né? E várias pessoas dizem que é o dom da frase, mas só resumindo, fala um pouco se a aflição do teu irmão, né? Se a dor do teu irmão não te causa aflição, você está mais doente do que ele, né? Você é mais desgraçado do que ele, você está mais necessitado do que ele. Quando a gente pega essa expressão e a gente começa a analisar, né, os acontecimentos, eu parei e pensei assim, nossa, é verdade, então eu preciso começar a ficar feliz porque as pessoas estão aflitas. Porque antes as coisas aconteciam e a gente não se afligia. Mas agora nós estamos aflitos. Olha que coisa interessante. O que está acontecendo no mundo? Posso apagar tudo? Pode. Depois você apaga, depois bota tudo de novo. Eu não vou apagar tudo, não. Eu vou pegar um pedaço isso aqui, eu vou dizer o que acontece. São coisa linda isso. Linda, né? É uma beleza. São obras Eu vou usar só o meio. Nós podemos... Eu vou usar só o meio. Tem que apagar. Então, vou usar de verde, que é mais fácil para a gente apagar. Vamos lá. Vamos pensar o que é a aflição. E por que a gente vai falar de justiça das aflições? Tá? A gente sabe que a gente evoluiu no lindo. Se fosse o meu, mas como é do Rubens, é bonito. A gente sabe que a gente evolui de duas formas, pelo amor ou pela dor. Isso aí não é novidade para ninguém. Né? Todo mundo escolhe evoluir pelo amor, mas não consegue, e a gente acaba evoluindo pela dor. Né? Por que a gente não consegue evoluir pelo amor? A gente não consegue evoluir pelo amor porque a gente não ama. A gente não ama de verdade. Né? A gente tem paixões, a gente tem desejos. Amor não tem a ver com necessidade de posse, com necessidade de satisfação. Amor é um sentimento muito mais sublime do que a paixão, do que o desejo. Vamos dar um exemplo que pode até parecer cruel, mas não é? Você tem uma mãe que tem um filho que sofre um acidente e fica num estado vegetativo, né? A gente sabe que se aquele filho desencarnasse, ele ia para o plano espiritual, ele ia ficar bem, ele ia ser socorrido, ia dar tudo certo.
Mas você, como mãe, quer isso? Não. Mesmo sabendo que ele não vai melhorar, que ele não vai acordar, eu vou cuidar dele, eu vou fazer tudo, eu vou ficar com ele e quero ele aqui, não é isso? Por quê? Porque o nosso desejo maior é qual? O nosso desejo maior é a presença, não é nem a posse, não. É aquele desejo de satisfação material que a gente tem. Eu também sou essa mãe, tá? Vou avisando logo, não desligo o aparelho, não desligo nada. Né? Eu estou dando um exemplo para mostrar o quanto a gente não ama na sublimidade do amor, mesmo conhecendo a doutrina da forma como a gente conhece. Tá certo? Então, como é que a gente evolui? A gente evolui assim, olha, em escada. A gente evolui em escada. Ninguém evolui em rampa. Entendeu? A evolução parece até cruel, porque não é acessível, né? Que dizem que agora é acessível é rampa, né? Mas não, é escada. É escada e é da seguinte forma. Vamos supor que eu estou aqui no nível mais baixo, né? E esse nível aqui, eu estou afundando o meu pé em tudo que é ruim, numa fossa. Esse nível aqui é a fossa, eu estou afundando na fossa. Esse nível aqui é um chãozinho, o cara que está aqui em cima, aquele cheio de poeira daquelas casas antigas que não tinha piso, tá? Aí esse aqui já tem aquele piso vermelhão, lembra do piso vermelhão? Aí esse aqui botou um porcelanato e por aí vai, tá bom? Pra gente entender? Eu tô aqui pisando na lama, na fossa, tô olhando aquela poeira, tô achando ótimo, né? E o cara que tá lá na poeira, ele tá dizendo assim, não aguento mais essa poeira, não aguento respirar essa poeira. E eu tô aqui embaixo, falo, tu reclama pra caramba, né? Isso aí tá muito bom. Vem você aqui para baixo para você ver. Aí aqui tem um muro de escalada. Parece que está baixo, né? É um pouco mais alto. Tem um muro de escalada, né? Nesse muro de escalada são as nossas provas, é o modo que eu tenho de subir. Às vezes eu estou quase chegando lá em cima e caio. E as pessoas pensam assim, ué, mas a gente não retroage. Não retroage de nível. Eu ainda não passei de nível, entenderam por que é a escada? Porque às vezes você olha e pensa assim, gente, mas parecia que ele era uma pessoa boa, parecia. Ele estava ali naquele muro de escalada, quase subindo, mas ainda não tinha consolidado algumas virtudes. E aí eu fico lá, subo, caio. Tem uma hora que eu canso tanto, que eu estou tão exausto de estar ali, que Deus bota uma mola no nosso pé que me joga lá em cima. O nome dessa mola chama dor. Primeiro, ele deixa eu tentar, ele deixa eu suar, ele me dá oportunidades. Cada pessoa que cruza o seu caminho e você tem uma oportunidade de fazer o bem, é um negocinho. Alguém já fez escalada aqui? É difícil pra caramba. Alguém já fez? Eu cheguei, gente, contar para vocês. Não, vou fazer a primeira vez. Aí tinha várias rotas de cores e tinha uma Baby Disney. Aí eu falei assim, não, eu vou nessa aqui amarelinha, que é a mais fácil, porque eu não vou na Baby Disney, que eu não vou pagar esse mico, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, amor, você não consegue a Baby Disney. Aonde você conseguir, você pega e tenta subir. Não tem rota para você. Essa rota Baby Disney é para quem já sobe. Quem chegou aqui pela primeira vez. É para quem já está treinando. Aonde você conseguir, pega em qualquer... Não respeita... Ele não me conhece. Não é possível, não. Eu vou pagar esse mico, eu vou escolher uma rota e vou. Eu não subia nem na Baby Disney, nem na rota, nem sem rota. Eu não conseguia subir. Eu simplesmente não tinha força. Eu botava o pé, botava a mão, eu ia fazendo assim, olha. É isso aqui, é difícil. Parece fácil, mas é difícil. Por que parece fácil? Fazer uma caridade com alguém que bateu a sua porta. Mas aí você está ocupado, aí você está com pressa, aí você está sem paciência, aí você... Cada ganchinho desse, né, que você coloca a mão ao pé, é uma oportunidade de servir. E Deus coloca oportunidades para a gente servir o tempo todo. Mas é o tempo todo, a gente precisa estar atento às oportunidades. Cada oportunidade dessa de servir, o amor cobre uma multidão de pecados, é um monte de coisa que a gente se comprometeu, que a gente vai apagando. Só que
A gente tenta, a gente vai, a gente melhora, a gente piora, a gente pensa, nossa, eu estou indo tão bem, estou indo lá na sala, estou tomando passe, eu estou ótima, né? Aí chega sábado, pega um carro que você não sai um tempão, toma uma fechada, acabou a bênção, né? É a prova que nós somos bélicos ainda. Nós ainda trazemos o homem velho, ainda trazemos a coraça, que ainda quer brigar, né? Que acha que a lei do mais forte é que prevalece. E aí, Deus, quando a gente está cansado de sofrer, ele impulsiona e coloca a dor. Esse é o primeiro motivo da dor. Agora, eu não preciso necessariamente suprir a dor. Quando eu chego aqui e eu estou nesse chão batido, eu vim, gente, da lama. Acho que é bom pra caramba. Eu demoro muito andando de um lado para o outro até eu querer subir nesse paredão. Porque eu acabei de subir. Mas existem pessoas que estão aqui, que já estão aqui um tempão, que já estão cansadas como eu estava lá embaixo. E aí, quando a gente planeja a gente planeja a encarnação de modo que quem chegou agora e quem já está aqui um tempão, um ajude o outro. Quando a gente pensa nessa subida, a gente pensa o seguinte: se eu tenho dor, se eu tenho essa mola, se eu tenho aflição, e Deus é justo, essa dor tem que ser justa. Vocês concordam comigo? A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: por que eu preciso sofrer para depois ser feliz? Por que eu preciso da aflição para ser feliz? E a primeira resposta que eu dou é: eu não preciso, mas eu não consigo. Se eu conseguir, se eu abraçar a caridade, ainda que eu não tenha tanto amor, mas se eu abraçar a caridade, por isso que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da religião, é fora da caridade. No início, a caridade é um amor em movimento. No início, você faz a caridade porque eu tenho que fazer a caridade. O Espiritismo me ensinou isso, eu tenho que fazer a caridade. Aí você ajuda a primeira pessoa, você ajuda a segunda pessoa, você ajuda a terceira pessoa, você ajuda a quarta. Aquela rede de pessoas que você está ajudando, tem uma rede de pessoas no plano espiritual que ama ela. Uma rede de pessoas. Assim como, você já viu, tem gente que fala assim, olha, se fizer bem ao meu filho, está fazendo a mim. Quem deixa a boca do meu filho é minha dó. Não é isso? Às vezes uma pessoa que se liga muito com a cara dela, né? Uma pessoa assim, existe isso, né? Não é a gente fingir que gosta de todo mundo, não é verdade, né? É verdade. Estava até nervosa aqui. Estava até nervosa. A gente fingir, eu gosto de todo mundo é legal, né? Não adianta. A gente não gosta de todo mundo. E a gente não gosta de todo mundo por vários motivos. A gente não gosta de todo mundo porque, às vezes, aquela pessoa não fez nada. Meu santo não cruzou com dele. O que é isso? Que frase é essa? Tem um livro, que não é um livro espírita, que é Doutor Ouços Vozes, que é do Mauro Cuiquito, que é um terapeuta, um psicanalista, que fala sobre reencarnação, não sobre a vida espiritual, fala sobre reencarnação também. Que é um livro muito interessante. E num dos livros dele, eu acho que é no Doutor Ouços Vozes, porque ele trabalhava com esquizofrenia, ele entrava, uma garota se joga nos pés dele, abraça ele e fala, doutor, eu ouço vozes. E ele achou tão verdadeiro aquilo, e ele começou a estudar ela ainda achando que ela era esquizofrênica, só que aí numa dessas sessões, um médico, um professor dele se manifesta, e ele falou, não pode ser ela. Ele está aqui, e aí ele começa a abrir a possibilidade, né, para essa realidade. Ele não se diz espírita, nem é brasileiro, mas para abrir essa possibilidade, escreveu vários livros sobre isso. Mas num deles, ele conta uma história que ele começou a fazer regressão, terapia de vidas passadas, né? E ele conta uma história de uma menina, uma garota, que ela começou a ter uma crise alérgica muito forte, uma falta de ar muito grande, uma falta de ar. E ele começa a tratar ela dessa falta de ar fazendo a regressão. E ele descobre que ela começou a ter essa falta de ar depois que alguém se mudou. E aí a pessoa que se mudou parecia fisicamente com um algoz de outra vida que prendeu ela. Então ela fez uma conexão. Não era o mesmo espírito, não era um reconhecimento. Vocês entenderam? Conexão. Então o nosso cérebro, ele é muito complexo. Ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E, às vezes, a gente faz conexões erradas.
Então, às vezes, você olha para uma pessoa e diz assim, nossa, não fui para a cara dela? Mas por quê? Ah, sei lá, ela me olhou de um jeito estranho. Ela te olhou como ela olha para todo mundo, ela não tem nada demais. Então, quando a gente começa a ter esses sentimentos, o que a gente precisa fazer? Deixa eu olhar tudo que tem de bom nela, deixa eu observar as coisas boas que ela faz para a gente desfazer essas conexões. Mas a verdade é que a gente faz, não é isso? Algumas vezes, com propriedade. Algumas vezes você olha para a pessoa, gente, como ela pode fazer isso, né? E aí você faz aquelas críticas que não deveria, porque eu não julguei para não ser julgado, mas a gente está aqui errando para um dia acertar. Então, vamos pensar aqui. Quando a gente pensa na evolução, a gente pensa assim, fulano está sofrendo pra caramba, é uma pessoa super boa, maravilhosa. O que você diz assim? Ele não merece. Por quê? Porque na nossa cabeça, só quem merece sofrer é quem é ruim. Alguém tem alguma dúvida disso? Não? Alguém não pensa assim, não, fulano tá mal, tá assim, tá assado, mas também aquilo ali não vale nada. Ninguém nunca usou essa expressão. Aquilo ali não vale o prato que come. A gente escutava também. Nunca viu? Tá pagando, né? Pagando aqui. Né? Porque nós somos juízes, nós somos tudo, não é isso? Só que a justiça das aflições não tem a ver com a nossa percepção. Até porque a gente não paga nunca aqui o que faz agora. Disso eu garanto a vocês. Por que a gente não paga nunca aqui o que faz agora? O que acontece é o seguinte: alguns sofrimentos nossos são causados por nossas escolhas, pela lei de ação e reação. Então, por exemplo, o médico chega para mim e fala assim, se você não parar de fumar, você vai morrer. Você tem 10 anos de vida, você tem 5 anos de vida. Você está com o pulmão comprometido. E eu continuo a fumar, foi uma escolha. Não é isso? Então, eu não posso dizer que esse sofrimento, a causa, faz parte do planejamento divino. Não tinha planejamento. Porque se fosse para ter planejamento, eu não ia ter essa opção de parar de fumar. Se eu tenho a opção de mudar o meu destino, de fazer alguma coisa e não faço, não faz parte do planejamento da minha morte. Eu estou abreviando a minha morte. Todo mundo concorda até aí? Beleza. Agora, quando eu cometo alguma coisa, quando eu digo que eu cometo alguma coisa, quando eu me comprometo com as leis divinas, porque o que faz eu sofrer é o meu compromisso com as leis divinas. Quando eu me comprometo com o outro, não é porque eu me comprometi com A, com B, com C, com ela aqui, né, agachadinha. Não, é porque eu me comprometi com o Pai. E quando eu perdoo também por ele. Quantas vezes eu paro, penso, se vocês não fazem isso, vou ensinar, façam agora. Senhor, eu não queria perdoar. Eu acho que ele não merece. Mas Jesus merece que eu faça isso. E eu preciso fazer isso por ele, porque tantas vezes ele já me perdoou. Tantas vezes, em tantas encarnações. Jesus não merece que eu continue mantendo esse ódio. Então, embora aquela pessoa não mereça o perdão, você merece ser feliz. E Jesus merece essa consideração. Então você pensa assim, puxa vida, eu não posso fazer isso com aquele que eu prego, com aquele que me apoia, com aquele que me ajuda. É como se eu tivesse pensando assim, nossa, esse menino é uma praga, mas a mãe dele já me ajudou tanto na vida. A gente não perdoa o menino? É isso. Aquele irmão que te prejudicou é um tutelado de Jesus. Porque Jesus falou que nenhuma ovelha do seu rebanho vai se perder. Nenhuma vai se perder, não é quase todas vão se salvar, é nenhuma vai se perder. Então, ele pode não estar agora no melhor caminho, mas em algum momento ele vai estar. Então, vamos lá. A única saída que eu tenho para essa evolução sem sofrer é subir o paredão do amor. Como eu não amo incondicionalmente, eu subo no paredão da caridade. Ficou entendido até aí? Então, vamos falar da justiça. Eu comecei a errar nessa vida. Eu tenho aqui 2 pais de família. Ou 2 pais de família. Eu tenho aqui 2 homens. Um é o pai de família. É o pai de família, é o arrimo de família. Ele tem 5 filhos.
Ele trabalha no centro espírita. Vamos exagerar mesmo para vocês não terem dúvida. Vai ter alguém muito bom aí que não vai compactuar do meu pensamento. Tem gente boa, né? A gente não pensa que todo mundo é igual a gente, tem gente melhor. Ele é um pai de família, ele trabalha no centro espírita, ele faz a caridade, ele doa o dinheiro dele todo, ele é tudo de bom para a sociedade, tá bom? Se vocês tiverem dúvida depois disso, aí eu nem sei mais o que eu digo. E o outro é bandido, é pedófilo, é traficante, é tudo de ruim. Tá bom? São dois, né? Eu estou ali no meio de um incêndio, só posso salvar um, não posso salvar os dois. Alguém tem alguma dúvida de quem vai salvar? Não. Alguém vai parar e pensar todas as vidas importam nesse momento? De verdade, eu quero que seja com o coração. Porque não importa para gente de verdade. Para gente de verdade, quando você tem opção de escolha, e eu estou falando isso, óbvio, no incêndio, não sei o quê, brincando, né? Porque não vai acontecer, graças a Deus. Mas, por exemplo, existem médicos no hospital que às vezes chegam 2 pacientes, ele tem que escolher um. Ele brinca de Deus. E ele vai para casa arrasado. Porque às vezes ele pensa assim, caramba, o mais idoso que tem menos chance ou o mais novo que tem a vida inteira pela... É muito difícil, né? Então, eu estou falando aqui em relação ao peso da vida, que para a gente, aquele que é útil à sociedade é quem merece viver, não é isso? Só que, por outro lado, se a gente falar sobre o ponto de vista espiritual, aquele que é útil à sociedade, que é bom, que é generoso, precisa ficar aqui, ele pode voltar para o plano espiritual, fazer um ótimo trabalho, e aquele que está errando precisa mais do que nunca, porque se ele tem alguma chance, é aqui. Olha que decisão difícil de tomar. Por quê? Porque quando a gente analisa a justiça sobre os nossos olhos, e não sobre os olhos de Deus, da espiritualidade, da reencarnação. Eu olho sobre os meus olhos. E aí eu pego uma pessoa que errou comigo, né? E que eu digo assim, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, se eu estou passando por uma dor e Deus é justo, essa dor é justa. O escândalo é inevitável, mas ai de quem comete o escândalo. Aquela pessoa que cometeu o escândalo, ela está se comprometendo com a lei. Não é? A vítima de hoje foi o algoz de ontem. O algoz de hoje vai ser a vítima de amanhã. Então, eu não preciso me preocupar em fazer ela pagar. Se a minha preocupação é, não, eu quero aquela pessoa presa porque eu não quero que mais pessoas sofram, isso é um sentimento bom. Mas eu quero aquela pessoa morta, torturada, porque ela merece sofrer porque eu estou sofrendo, esse é um sentimento que faz com que o meu sofrimento seja inútil, porque eu não aprendi nada com ele. E aí eu digo assim, se Deus é justo, aquela pessoa vai me pagar. Né? Eu quero ver ela me pagar. Ninguém nunca viu isso? Eu quero ver ela me pagar, porque se Deus é justo, eu quero ver ela me pagar. Ela vai pagar. E você pediu, Deus é pai, ele dá, ele vai deixar você ver. Só que quando ela for te pagar, ou seja, quando ela for quando ela for acertar a dívida dela com o plano espiritual, a vida do marginal e a vida do homem de bem tem o mesmo valor? Não tem. A gente sabe que não tem. A gente já provou aqui que não tem, não é isso? Quando é que esse indivíduo vai ter o mesmo valor? Vai entender o que é o peso, a responsabilidade da vida? Quando ele for Um homem de bem. o homem de bem. É nesse momento que a morte dele vai estar valendo, né? Que ele vai estar resgatando alguma coisa. E se eu tiro a vida dele e eu não sou uma pessoa boa e eu sou, né? Não foi um acidente, eu morrer, eu não resgato nada. Muito pelo contrário, eu vou para o umbral atiçar uma galera, né? Quando é que eu vou resgatar? Quando eu for ele. Quando eu for homem de bem, quando eu for aquele que provê, quando eu for útil à sociedade, quando aquela minha vida foi importante para muita gente, para mim, para todo mundo, né? Para aquele núcleo familiar. Então, o que acontece? Quando ele for, né, passar por isso, às vezes, é numa encarnação que ele é seu filho.
Por quê? Porque vocês tinham alguma coisa para resolver. Ele volta como seu filho. E o que você pediu? Deus é justo, eu quero ver ele me pagar. Ele vai pagar, só que agora você não quer mais ver. Agora você pede, pelo amor de Deus, que o pai cure ele. Olha que coisa! Porque agora ele não é mais quem você, naquele momento, lá atrás, né, achava que ele era. Só que você deu uma sentença e agora a sentença está sendo cumprida. Você pediu e o pai deixou. Quando a gente fala de justiça das aflições, a gente tem que entender que todo sofrimento, todo mundo que está envolvido, ascendente, descendente, colateral, todo mundo está envolvido nesse mesmo resgate. Seja um resgate muito doloroso, seja as pequenas mazelas da vida. Mas que a gente pode começar a entender que o momento que a gente está passando, mundial, ele tem muito mais a ver com a progressão dos mundos do que as nossas mazelas pessoais. O momento que a gente está passando hoje, que está todo mundo triste, que fica todo mundo... A gente para de ficar triste. Pensa assim, olha que legal que está todo mundo aflito. Né? Por que está todo mundo aflito? Porque está todo mundo se importando. E por que a gente está se importando? Porque se você vê uma pessoa perversa defendendo uma coisa que você sabe que está errado, e é uma pessoa perversa, ela está defendendo porque ela está mergulhada no erro, você, cada um segundo suas obras. Por que você está aflito? Porque você está vendo muita gente se corromper e sofrer. Pessoas que estão indo por um caminho que elas acham que está certo, não é porque elas sabem que está errado. E é isso que está gerando a aflição. É a aflição pela dor do outro. É a aflição porque você olha assim, puxa vida, eu estou vendo jovens sendo transviados, não está certo. O que vai ser desses jovens no futuro? A gente está criando uma geração fraca. Gente, a gente está criando uma geração fraca. Por que a gente está criando uma geração tão fraca? A gente para pensar, e estou falando isso por sobrinhos, por todo mundo, né? Por quem a gente convive. A gente ia... Eu costumo dizer assim, gente, eu era estagiário. O estagiário era um cão, né? A gente fazia tudo, a gente trabalhava mais do que todo mundo, a gente torcia para ser visto, não é isso? Xingava a gente estava tudo bem, sim, senhor, meu senhor. Porque a gente estava pronto para a batalha. E hoje em dia, os jovens, eles foram criados de uma forma que eles não conseguem lidar com a frustração. É óbvio que a depressão existe, é óbvio que a melancolia existe, a síndrome do pânico existe, mas existe uma gama de pessoas se apropriando de doenças que não é verdade, simplesmente porque não conseguem lidar com a frustração. Porque foram criados no não pode dizer não, foram criados no eu não posso contrariar, foram criados... E agora? Quando o mundo vai dizer não, porque o mundo diz não, né? Era a gente dizer assim, pé de galinha não mata pinto, não é que a gente vai espancar a criança, mas o mundo diz não. E esses adultos, jovens adultos, não sabem lidar com a frustração. Então, o sofrimento é maior. Então, quando você vê esse sofrimento, você diz assim, gente, por que essa pessoa está sofrendo? Por que um índice tão grande de pessoas sofrendo? Tinha uma menina na minha casa, que estava me ajudando e tal, e ela falou assim, chegou muito mal. Eu falei, o que houve? O que você tem? Eu tenho depressão, e meu remédio acabou, eu tenho que tomar meu remédio, eu tenho depressão, é uma doença muito séria, eu já não estava tomando nada, hoje eu acordei muito mal, porque ontem chegou a fatura do meu cartão de crédito e eu não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, você não tem depressão, você tem dívida. Você tem um problema, que é dívida. Né? E aí você quer tomar um remédio, não vai pagar a fatura do seu cartão de crédito. Você tem que sentar aqui e pensar, se eu gasto muito, ou eu tenho que ganhar mais, né? Ou eu tenho que gastar menos. Como é que eu vou fazer? Não, eu estou nervosa, meu nome já foi para o Serasa uma vez, não pode ir de novo. Eu falei, mas eu tenho depressão. Eu falei, você não tem depressão, você pode até ter, mas o que você está sentindo agora é frustração, porque você gastou demais, você passou do ponto, vamos sentar e vamos tentar resolver, vamos equacionar, vamos dividir, vamos pensar, vamos fazer um planejamento. Aí ela parou, me olhou, não, nesse ponto a senhora está certa. Nesse ponto. Nesse ponto. Porque em algum momento ela tomou um remédio e se sentiu bem, nossa, que alívio, né? Que bom, então eu não quero mais sentir dor.
Eu não quero sentir angústia, eu não quero sentir a responsabilidade, o peso de eu ter que ser responsável com as minhas finanças, se eu posso tomar um remédio e me sentir bem. O que é depressão? É uma doença onde está tudo bem e você está mal. Aonde alguma coisa te corrói por dentro e você não consegue. E todo mundo que olha diz assim: o que está acontecendo? Por quê? É o sem motivo. É um problema de sinapse. É um problema espiritual. Muitas vezes as duas coisas juntos. E a gente precisa aprender a diferenciar. A gente precisa aprender a encarar as diversidades. A gente não pode... Tudo que eu estou sentindo... eu estou com uma dorzinha leve de cabeça. Toma algum comprimido. Calma. Tenta o que é. Pode ser, sabe o quê? Pode ser desidratação. Quando a gente está desidratado, a gente sente dor de cabeça. Bebe uma água primeiro. Pensa, para, respira. Continua doendo? Ninguém tem que sofrer. Vai lá e toma um remédio. Concorda? Então, esse momento que a gente está vivendo tem muito mais a ver com a projeção do mundo, com a progressão do mundo, desculpa, com esse momento de transição planetária. O Hernani, gente, ele é muito engraçado. Ela falou no Hernani. Falei no Hernani, olha, eu nem tinha falado, né? Ele agora, ele vê tudo que fala sobre espiritualidade, mesmo que não seja espírita. Ele vê tudo, ele precisa saber o que está acontecendo na progressão dos mundos. Então, é médium de qualquer coisa, ele assiste tudo, 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 tudo. E vai analisando e vai fazendo as conexões. E uma coisa muito interessante é que vários médiums espiritualistas, que não são espíritas, estão dizendo que nas incursões ao umbral, o umbral está vazio. Por quê? Porque as pessoas estão encarnadas, né? Precisava de um momento, aquelas pessoas... Todo mundo tem direito a evoluir, não é isso? Então, a gente está vivendo um momento em que a gente está, né, acompanhando, né, o umbral que a gente tanto temia, a obsessão que a gente tanto temia, está todo mundo encarnado, né? Todo mundo, talvez uma grande parte. O que está acontecendo? A gente está com uma leva de espíritos, entendeu? Espíritos trevosos, sim, mas espíritos que podem evoluir conosco. Jesus, na parábola do joio e do trigo, quando joga o joio junto com o trigo, e aí os servos falam assim, não é melhor a gente arrancar? O que ele fala? Deixe que cresçam juntos. O joio com o trigo. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Ele falou, deixe que cresçam juntos para eu separar. Porque eu não posso correr o risco de tirar uma semente, de tirar achando que é um joio e levar um trigo. Então, o que está acontecendo é que nós estamos juntos, crescendo juntos, para que quando fizer essa divisão, o trigo vá para um lado e o joio vá para o outro. Se você está aflito pelo bem do outro, pelo bem da humanidade, eu estou muito feliz por você. Também estou aflito. E estou feliz por você. Porque se estivéssemos apáticos, se estivéssemos, que se dane o mundo, deixa eu cuidar do meu mundinho aqui, da minha finança, da minha vida, só disso aqui, aí eu ia estar mais preocupada. Aí eu ia achar que você era joio, né? Muito mais joio do que trigo. A justiça das aflições é o seguinte: todos nós temos a oportunidade de evoluir pelo amor. Se estamos sofrendo, é porque não amamos o suficiente. Íris, não é possível em algumas outras encarnações. Outras oportunidades é o seguinte: às vezes, a gente não consegue se livrar da dor. Você chega no plano espiritual, por exemplo, você matou uma criança. Naquele momento, não era nada demais para você. Naquele momento, vamos pegar os médicos da antiguidade, eles faziam muitas experiências que a gente nem sabia na Idade Média. Pegava criança de rua. Aí vamos supor que no plano espiritual você entendeu o que era aquilo. Aquela dor é tão profunda que você não consegue se desvencilhar. Aí você faz um monte de caridade, você faz o bem. Íris, mas e aí? Não evolui? Evolui. Só que às vezes você abraçou essa dor com tanta intensidade que a espiritualidade, que o pai fala assim, você quer ir e perder um filho? Você não precisa. Mas se você for ficar melhor, se você for evoluir,
O que são 80 anos diante da eternidade? Você não precisa. Existem várias passagens de vários livros que mostram a pessoa que pede voluntariamente uma dor, mesmo sem a necessidade de passar pela prova, porque não conseguiu se perdoar. Então, quando a gente trabalha essa questão do auto-perdão, quando a gente ouve Joana de Ângeles falar do auto-perdão, né? Fala, olha, você precisa se amar e se perdoar. Quando eu falo aqui da oportunidade, quando eu falo aqui que você não pode perder a oportunidade, eu não estou querendo que vocês vão para casa assim, caramba, ontem eu não atendi aquela velhinha. Às vezes a velhinha é minha mãe, né? Eu e minha mãe, gente, olha, uma relação ótima, né? Ótima. Nem conto para vocês, é ótima. Ela fala mal de mim para todo mundo. Diz que agora eu não falo mais, não. Todo mundo que me encontrou falou assim, tua mãe agora está te amando, né? Eu falei, nossa, que coisa boa, né? É porque meu irmão piorou tanto com ela, né? E ela não podia odiar os dois, né? Ela tinha que amar alguém. Brincadeiras à parte, é porque eu sempre fui muito mais agarrada com meu pai, né? E eu sempre fui muito parecida com ele. Mas agora eu tô parecida com ela, que eu fiquei loura, e ela fica, você está a minha cara, toda orgulhosa, né? Eu falei, ai, que bom. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não tem a paciência com o vizinho, com o outro, né? Não tem. E a gente vai levando aquela culpa daquilo que não fez. Não leva a culpa daquilo que você não fez. Olha aquilo que você não fez, olha a oportunidade que você perdeu e pensa assim, da próxima vez eu não vou perder. Da próxima vez eu não vou deixar de fazer. Da próxima vez. Porque a gente precisa viver do presente para frente. Se a gente viver, se a gente começar a pensar em tudo aquilo que a gente não conseguiu, se a gente não se perdoar, a gente vai chegar no plano espiritual e vai planejar, vai levar essa dor com a gente e vai voltar com um sofrimento que a gente não precisa. Então, quando a gente para pensar nas aflições, a gente pensa assim, eu estou com uma aflição muito grande. Pode ser de saúde, pode ser a perda de uma pessoa amada, pode ser financeira. A primeira coisa que eu tenho que perguntar a Deus é o seguinte, qual é o meu aprendizado? Porque Deus não quer que eu sofra para eu pagar nada, porque Ele é meu pai e Ele me ama incondicionalmente. E a gente, como pai e como mães, quem quer que o filho sofra aqui? Né? Não importa o que ele tenha feito, né? É o meu lindinho, né? Ele não pensou bem, né? O filho do outro nem tanto, mas o nosso, né? Eu sei a educação que eu dei, não, ele fez isso, mas ele estava pensando em outra coisa, não é isso? Deus é pai, ele ama incondicionalmente. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo? Ou é um aprendizado, ou é uma culpa muito grande, então eu preciso desfazer essa marca perispiritual. Existem pessoas que curam o câncer com a medicina psicossomática. E você diz assim, por quê? Ele inventou o câncer? Não. Ele desfez a marca perispiritual. Antigamente, tinham vários trabalhos mostrando que os pacientes que oravam tinham uma cura. E aí, os médicos começaram a pensar assim, é placebo, porque igual funciona o placebo, ele imagina, libera, né, os hormônios e cura. Aí começaram a fazer experiências que os pacientes não sabiam com pessoas orando por eles. E o índice de cura também era maior em quem o grupo orava. E agora? De onde vem isso? O amor cobre uma multidão de pecados, mas a energia da oração, ela desfaz marcas perispirituais. Ela muda tudo. Então, a primeira pergunta que eu faço, se eu estou na dor, é qual é o aprendizado? Porque às vezes eu estou insistindo porque eu estou errando. Então, se eu estou tendo a mesma dor o tempo todo, caramba, eu não consigo nunca, eu quase consigo emprego e não consigo, eu quase consigo e não consigo. Tem alguma coisa com a humildade, tem alguma coisa com a minha necessidade, qual é o meu aprendizado? Talvez não seja bom para mim aquilo que eu mais quero, talvez eu tenha que mudar o foco. A segunda é se eu me perdoei. Então, trabalha o perdão, trabalha a energia, a tua energia. O passe é bom para isso. Mas não só isso, a oração e o auto-perdão. Você olhar para você e gostar de quem você é. Você pode querer, você pode ser o que você quiser, mas você tem que gostar de quem você é. Porque se você não gostar de quem você é hoje, você nunca vai chegar aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. E entregar a Deus aquelas questões que a gente não tem como resolver. Que são as medidas que a gente tomou. Quando a gente falou para ele, eu quero que ele pague dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí eu chego no plano espiritual, fiz a mesma coisa que ele.
O que eu dei? A minha sentença. Nesse momento, ela foi tão forte, que ela me marcou tão forte, que às vezes eu não consigo cobrir com amor. Então, o que a gente precisa levar de toda essa experiência? A primeira coisa, se eu vejo bens e males distribuídos na Terra, de forma que eu digo assim, esse cara não merece tudo de bom que lhe acontece, né? Ela não merece tudo de ruim que acontece. Eu sou contadora. E aí, às vezes, eu fico assim, gente, o cliente que paga tudo certinho, faz tudo certinho. Hoje em dia, é até mais difícil, porque é tudo muito online, né? Ele fazia tudo certinho, paga tudo certinho, impecável. Ele sempre recebia uma fiscalização de um fiscal daquele, sabe? Aqueles, não preciso dizer muito, né? Da época de Pôncio Pilatos, aquele fiscal. E eu ficava assim, gente, esse cliente não merece. Ele paga tudo certinho, ele é impecável, sempre tem, entendeu? E vai. E tinha cliente que fazia tudo errado. Fazia tudo errado. Assim, não é que eu torcia para ninguém ser multado, não, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu ficava assim, olha... Quando um cliente chegava para mim e falava assim, Iris, o que você acha? Eu falei, olha, você é uma pessoa tão boa que eu acho que se você fizer alguma coisa errada, vai dar errado. Sabe? Porque você já sabe que não pode fazer errado, tem que fazer o certo. Entendeu? Agora, uma pessoa que não tem esse sentimento, vai dar nada errado. Quando a pessoa me perguntava, não sei, não está fazendo errado, não, então não. Por quê? É assim na nossa vida. Quando a gente assume um compromisso, né, de melhora, de autoiluminação, a gente precisa assumir o compromisso de melhora, de autoiluminação. Não pode assumir meio compromisso. Quem conhece a Jesus precisa tentar se transformar numa pessoa melhor todo dia. É difícil? É difícil. Ninguém falou que era para ser fácil. Faça brincadeira de criança. Não falou que era para ser fácil. Não é fácil, mas é reconfortante. Quando você consegue assumir o equilíbrio, quando você olha para aquela pessoa que, se fosse há uns anos atrás, você teria se embolado com ela e consegue não se envolver na dor, não se envolver na briga, não se envolver no ódio. Quando você vai naquela reunião de família que você ia sair dali estapeando a cunhada, a sogra, e você consegue sair, né, da pessoa falando, nossa, foi tudo tão bem, porque você já foi com o perdão no coração, já foi querendo acertar. Isso não tem preço. E aí você descobre o que é ter paz. Ter paz é promover a paz aos outros. E aí, só para a gente terminar, eu vou contar uma historinha, só para vocês verem como isso é verdade. Tinha um casal, que era um casal de alunos meus, que eles brigavam o tempo todo. O tempo todo, eles viviam uma vida de inferno, assim, de inferno mesmo. E aí, uma vez, ele falou assim para mim, eu não queria mais viver essa vida, eu queria ter pelo menos um dia de paz. Eu falei, eu vou te dar 2. Como assim? Eu falei, vou te dar 2. Você vai pegar ela, vai levar ela para viajar, para algum lugar que ela goste, pertinho, eles não eram uma pessoa de muitas posses, e vai fazer tudo o que ela quiser. Como assim? Tudo. Tudo que ela quiser, você vai fazer. E quando ela começar a te perturbar, agora você vai dizer, o que eu posso fazer? O que você quer? Se você não puder viajar, faz em casa mesmo, não tem problema, faz no final de semana. É que quando a gente já sai, né, o negócio já melhora, faz em casa mesmo. Tudo, mas vai ter que ser sábado e domingo inteiro. Você não vai fazer uma reclamação, você não vai devolver uma alfinetada. Tudo, desde a hora que ela acordar, quando ela começar a te alfinetar, você vai sorrir e falar assim, o que eu posso fazer por você? Quando ele acordou no sábado e começou, o que eu posso fazer por você? Ela já estreou, né? Que palhaçada é essa? Que é isso aí? Vai que ela conversa com eles na quinta-feira. Isso não me engana, não. Tá pensando o quê? Que eu não te conheço? Começou assim, aí ele inspirou, lembrou da conversa e ficou. Foi o sábado inteiro. No domingo, ela já acordou melhor. E aí ele falou assim para mim, eu tive o melhor domingo da minha vida, a gente não brigou, a gente almoçou em paz, a gente deu uma volta. Eu falei, olha que coisa boa, por que você não faz isso sempre? Não, peraí, você falou, era só que você... Ter paz. Mas nem assim ele abre mão, né, de devolver, de alfinetar. Então, é isso que a gente não entendeu ainda. E ter paz é dar a paz ao outro. Quando você dá a sua paz, nada vai te abalar, nada vai te perturbar.
Nada vai te desequilibrar. Então, dê a paz ao outro. Comece a pensar nesse sentimento, no sentimento que semeia. E quando você vai, está tudo errado, está tudo dando errado, é a notícia, faz uma prece por todo mundo. Pensa que é a justiça das aflições, onde está a vida, tal, a dívida, está o cobrador. E que, acima de tudo, nós temos um Pai que é amor, poder e bondade. Misericórdia. Não estamos mergulhados no caos. Eu garanto a vocês isso. Tudo está sob controle. Por mais que não pareça. Tudo está sob controle. Que Jesus nos abençoe. E assim seja. Agora,